E a expectativa não virou realidade. Carlo Ancelotti renova contrato com o Real Madrid e dá tchau à seleção brasileira. É o que a gente vai ver aqui no nosso Boteco Ball. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal Boteco Ball, o botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais. E o Real Madrid, meus amigos, oficializou a maior patetada da história da CBF no mundo do futebol. Carlo Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid. Em seu site oficial, o Real Madrid colocou as seguintes palavras, meus amigos. Nesta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, fechamento do ano, o Real Madrid e Carlo Ancelotti concordaram em prolongar o contrato do nosso treinador até 30 de junho de 2026. Nas suas 5 temporadas como treinador do Real Madrid, conquistou 10 títulos, 2 Ligas dos Campeões, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supertaças Europeias, uma Liga, 2 Taças do Rei e uma Supertaça da Espanha. Carlo Ancelotti é o único treinador que conquistou 4 taças dos campeonatos europeus e o que mais obteve vitórias na história desta competição, 118. Sendo também o primeiro treinador a vencer as 5 principais ligas europeias: Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Olha aí, rapaziada, essa é a declaração oficial do Real Madrid. Então ele renova contrato até 2026 e pulveriza tudo o que a CBF queria fazer, já que essa negociação estava sendo capitaneada, liderada pelo presidente Edinaldo Rodrigues da CBF. Isso só mostra uma entidade muito mal administrada, desorganizada, que está sem presidente e sem um técnico definitivo, já que Fernando Diniz, como interino, só vai até junho de 2024. Então, eu creio que a gente vai ficar com o Fernando Diniz mesmo. Lá atrás, eu falei aqui nos nossos debates esportivos diários aqui no nosso Boteco Ball que eu só acreditaria vendo a chegada de Carlo Ancelotti. Comemorei quando o presidente Edinaldo Rodrigues anunciou que Carlo Ancelotti seria o novo treinador da seleção brasileira. Inclusive ele falou, no dia da apresentação do interino Fernando Diniz, que tinha chegado a um acordo com Carlo Ancelotti que ele iria assumir a seleção brasileira na Copa América em junho de 2024. Mas esse roteiro terminou da pior forma possível com essa renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid. Muito disso era esperado, desse desfecho, porque já vínhamos falando, os principais jornais da Europa, da Espanha, sobre a renovação de Carlo Ancelotti. Então não poderia ser ignorado, como estava sendo ignorado, inclusive, por alguns portais, por algumas casas de notícias brasileiras, mas que agora foi definitivo com essa renovação de Ancelotti. Houve até uma esperança, porque o reitor da Universidade de Parma, na Itália, falou no dia que o Carlo Ancelotti foi homenageado esse ano de 2023, o reitor falando que ele iria assumir a maior seleção da história do futebol mundial, a seleção brasileira, e que estava bastante contente com o novo passo que ele daria. Mas esse passo não foi dado, meus amigos. E agora fica a dúvida: realmente, será que Edinaldo Rodrigues tinha este compromisso com o Ancelotti e Ancelotti com ele, e esse compromisso foi por água abaixo por conta desse afastamento dele da presidência da CBF, já que a FIFA disse que vem acompanhar no dia 8 de janeiro, vem falar aqui com a CBF, que pode inclusive suspender os times brasileiros, a seleção brasileira de torneios oficiais. Tudo balela da FIFA, não vai suspender nada de jeito nenhum. A maior suspensão que uma seleção teve na história, se não me engano, foi o México em 1989, ficou fora da Copa do Mundo por conta de jogadores que jogaram acima de 20 anos. O Brasil mesmo tem um campeão, o Carlos Alberto Volante, que foi campeão em 2003 do Mundial Sub-20 com 25 anos de idade, e o Brasil não sofreu punição por conta disso. Enfim, várias histórias aí, e é tudo balela. A FIFA não vai suspender nada, mas é uma pataquada com certeza da CBF essa história de Carlo Ancelotti e treinar a seleção brasileira. Uma decepção, meus amigos. Desde a saída de Tite da seleção brasileira,
E a seleção brasileira, eu vi o Zico falando, né, numa entrevista, que a seleção brasileira não pode ficar um minuto sem treinador. E eu concordo, né, com o Zico, até concordei que a seleção brasileira pudesse esperar realmente Carlo Ancelotti, mas agora foi tudo por água abaixo. E quem seria esse nome para assumir a seleção brasileira, essa bagunça que a CBF criou e sustenta essa bagunça? Falam em José Mourinho, falam também em Abel Ferreira. E para vocês, qual o nome correto para assumir a seleção depois dessa pataquada da presidência e da entidade de ficar sem Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026? A lição que fica, mais uma vez, é que o amadorismo que domina a seleção brasileira deixa ainda mais longe dos títulos importantes, de voltar a ser aquela seleção dominante, não é, como foi durante muitos anos, e que muitas vezes os próprios brasileiros reclamavam de barriga cheia. Agora a barriga, meus amigos, está bastante vazia, infelizmente. Eu torço para a seleção brasileira se recuperar, mas que esse caos em que a CBF se encontra, não é? A gente vê o profissionalismo das outras seleções durante todos esses tempos, todas essas décadas. Não é à toa que a seleção brasileira, desde 2002, não ganha uma Copa do Mundo, para a infelicidade da gente, porque talento ainda temos, mas estamos ficando cada vez mais para trás por conta do profissionalismo que vai tomando conta de todo o mundo do futebol, e não é de hoje, há muito tempo. E aí, meus amigos, queria saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal Boteco Ball, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais. E um treinador, né, como Carlo Ancelotti, que sabe trabalhar bastante com os jogadores brasileiros, era a minha esperança, porque eu vi Kaká crescer com ele, eu vi Cafu aprender a cruzar com Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior se transformar, Richarlison aprender o caminho do gol, com Carlo Ancelotti no Everton. Infelizmente a gente perdeu um treinador que sabe trabalhar demais com brasileiros e vai ficar apenas na ilusão, no sonho jamais realizado. Valeu, meus amigos!